Bom, pessoal, então nós vamos falar sobre cotagem. Cotagem é um processo de inserção da informação referente às dimensões do objeto, representado em desenho técnico, né? Representado graficamente. Esse sistema, essa convenção, né, a ser adotada para a colocação dessas informações, ela é orientada pela norma NBR 101/26 da ABNT, cuja base, vamos dizer assim, né, ela é oriunda das normas internacionais, das normas ISO, né, e é importante até fazer um parêntese, né, que as normas da BNT às vezes fica uma dúvida com o pessoal que está aprendendo, principalmente e tal, se é necessário seguir à risca, né, as orientações. Na verdade, as normas de desenho técnico elas são exigíveis. O que quer dizer isso, né? Eu posso, por exemplo, ser um profissional de um órgão público, né? E esse órgão público colocar na rua, né, à disposição da sociedade um edital de contratação de projetos, por exemplo, e eu posso colocar nesse edital que os desenhos devem ser apresentados dentro dos parâmetros da BNT, né? Eu posso ter convenções dentro das empresas de padronização que visam, que tem como parâmetro as normas da BNT. Se eu colocar dessa forma, né, em um contrato, por exemplo, um edital público, eu posso, e caso a empresa que vença não cumpra, né, essa regra, isso se torna uma cláusula contratual exigível, ou seja, há possibilidade de penalização administrativa, né, ou judicial, se for o caso. Então, as normas... Por que isso, né? Se a gente tiver a pretensão, por exemplo, um edital de colocar regras, assim, ou a gente vai ter que inventar regras novas, né? Ou a gente vai ter que usar um livro, né? Então, a norma da BNT, ela vem para preencher essa lacuna, vamos dizer assim, né? É um parâmetro técnico nacional, né? Feito por grupos, né? De profissionais, de empresas que atuam nesse sentido. Então, as normas da BNT são realmente muito, muito importantes, porque elas padronizam, né? Elas dão uma base para que os projetos, os desenhos sejam feitos, tá? Então, é importante a gente ter como baliza, ainda que eventualmente a gente possa, em algum momento, né, ter a necessidade de fazer de uma forma um pouco diferente, mas desde que isso não seja dentro de algum edital, alguma coisa que possa ser cobrada a norma e a gente possa ter algum prejuízo aí, tá? Então fica só um parênteses aí, porque essa dúvida às vezes ocorre, né, com frequência, tá? Muito bem. Então, uma das coisas que a BNT define, né, é o que seja cota funcional, cota não funcional e cota auxiliar, tá? Então, a cota funcional, isso tem muito a ver, geralmente, com o processo de fabricação, né, mecânico, industrial. Então, são aquelas informações que são essenciais para a compreensão do objeto, fabricação, por exemplo, do objeto, tá? As não funcionais, elas são cotas, né, que elas são um pouco menos do que auxiliares, mas quase como se fossem, né? Elas não vão a gente não vai deixar de entender o objeto, nem, né, talvez de fabricar com a precisão que se precisa, mas não vai deixar de fabricar, mas elas são muito importantes, né, mas não são essenciais, tá? E a auxiliar, na verdade, ela não traz uma informação nova, né? Ela faz, por exemplo, o somatório, ele faz assim, ele simplifica, né, a leitura total do objeto, né? Por exemplo, aqui nesse exemplo a gente tem uma cota funcional, né, outra cota funcional, e o somatório de todas as cotas aqui presentes no desenho, né, tem uma cota geral aqui de todo o comprimento da peça. É uma informação que se pode tirar das demais cotas, né? Se pode somar e saber qual é o tamanho, mas não é de imediata leitura, né? Então a cota auxiliar ela traz essa agilidade na leitura do desenho, tá? Então é nesse sentido aqui que as cotas se classificam, se categorizam, né?
certo? Aqui a mesma forma, essa não funcional, então se sabe que esse elemento aqui de fabricação tem um valor X, aqui representado por F, porque está dizendo que é a funcional, né? E que esse total aqui, essa segunda parte, tem um outro valor. Esse elemento aqui é um rebaixo, né? Então que às vezes não vai inviabilizar, né, a peça, pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas eu informo, né, esse tamanho, e aí isso é considerado então uma informação não funcional, ela não é essencial para o funcionamento do objeto, tá? Não sei se ficou claro, essa parte é uma parte mais conceitual, mas são termos que vêm na norma que é importante vocês saberem, tá? Os elementos das cotagens, de cotagem, né, e tipos. Então, o que a gente tem, né? A cota, na verdade, dentro da definição da BNT, seria o número, né, que informa a grandeza do objeto. Né? Em linhas gerais, assim, na prática profissional, a gente acaba chamando todo esse sistema, esse conjunto de elementos aqui como cota, tá? Mas, então, é importante eu ressaltar isso, porque eventualmente vocês estão conversando com outro profissional, ele se refere à cota, e a cota no sistema, né, todo aqui, um conjunto de elementos que formam esse grupo de informações aqui como cota, tá? Mas a norma, ela define, né, que as partes da cota, né, então, seriam a linha auxiliar, né, de chamada, que é de onde a gente vai, entre aspas, né, pendurar ali, né, a informação. Então, eu vou amarrar, vamos dizer assim, essa distância nesse ponto e nesse ponto para dizer que este tamanho aqui é 30, né? E também eu tenho o elemento de acabamento, né, desse limite de cota, tá? Que a gente realmente chama dessa forma, limite da cota. Pode ser seta, e aqui do lado tem alguns tipos, né? Então pode ser seta preenchida, pode ser seta aberta, né? E aí tem na norma, né, que isso aqui tem que ser 15 graus, aqui tem que ser 45 graus, nessa outra aqui é um limite só de tracinho, que é muito usado aí em desenho à mão, né, a grafite. Cotas com pontos, que a gente usa bastante, usava muito quando o desenho era feito à tinta, né? Ainda hoje a gente tem as canetas Nankin a tinta, né, descartáveis e tal, ou mesmo permanentes, menos utilizadas, mas eventualmente ainda se usa, e aí faça isso com uma caneta mais grossa, né, do que a linha, né, de dimensão, aqui a linha de cota propriamente dita, né, que é uma linha mais fina, e a linha de extensão aqui, no caso linha de chamada, mais fininha ainda, tá? A gente fazia com um pontinho dessa caneta mais grossa, tá? Essas linhas, e aqui nessas descrições aqui, eu já estou trazendo aqui como isso se chama no AutoCAD, né? Porque depois, quando a gente for entrar nesse módulo, a gente vai aprender a configurar a cota, né? E aí, quando eu falo a cota, eu falo o conjunto de elementos, né? Vamos configurar as dimensões, né? Por partes no AutoCAD, né, por elementos. Então, essa linha de chamada aqui, o AutoCAD chama de extension line em inglês, né? E aí, se a gente for fazer essa extension line aí em grafite, a gente recomenda aí usar uma lapiseira 03, por exemplo, tá? A linha de cota, o AutoCAD já chama de dimension line. Então, ele permite lá, depois a gente vai ver mais pra frente, a configuração de cada um desses elementos aí que formam as dimensões, o conjunto que representa as dimensões do objeto. Então essa aqui é um pouquinho mais grossa, já no traçado a grafite usar aí 0,5, né, por exemplo. O limite da cota, que quando a gente usa grafite um pouco mais grosso, então pode ser um 0,7, tá? No AutoCAD, esses acabamentos aqui que limitam a cota, né, o limite da cota, como é chamado na norma da BNT, se chama arrowhead, tá? Cabeça de seta aí, né? A cota propriamente dita, né, que é o número, né, que vai ali, que a norma chama de cota apenas o número, né. No AutoCAD ele se refere a isso como text, mas não é o text para configuração do texto propriamente, né,
por fora, no AutoCAD, esses elementos aqui que eu estou dando os nomes, é dentro do módulo de configuração de dimensões, né? Dimensions do AutoCAD, tá? Então ele chama de text. Se a gente for usar grafite para traçar, né, a cota, então usar 0,5. O número e também com 3 milímetros de altura, e aí já é pelo menos, né? Mas o ideal é esse número, assim, esse parâmetro. E esse já é um parâmetro de outra norma, da norma de desenho arquitetônico, tá? Essa que a gente está olhando agora primeiro, ela não traz esse parâmetro. E aí, claro, quando a gente está começando, está aprendendo, a gente precisa de informação, o máximo de informação para poder saber, né, como fazer, né? Depois a gente acaba desenvolvendo um senso aí de equilíbrio com o tempo e vai usando as coisas sem se preocupar muito, né? Mas às vezes quando a gente está começando a gente não sabe se a gente apoia, né, o número em cima da cota, se a gente bota mais longe, se a gente bota maior. Então é por isso que a gente tá dando esses parâmetros aí para vocês, tá? Então a distância entre o texto, né, o número, né, e a linha de cota aí na faixa de 1,5 milímetros, tá bem? Aqui já a outra norma que eu venho comentando, né, que é a representação de projetos em arquitetura, NBR 6492, ela tem no item A9 algumas orientações para cotas, tá? Dentre elas, essa questão de que as linhas de chamada devem parar de 2 a 3 milímetros do ponto dimensionado, né? E aí eu diria para vocês que dependendo do desenho isso fica poluído ainda, tá? E que a gente tem como configurar no AutoCAD, por exemplo, para que essa cota para que essa linha de chamada seja padrão, né, em todas as cotas. Então não fique porque que acontece? Se eu dimensionar isso aqui 2 ou 3 milímetros, se eu tiver que cotar alguma coisa mais perto aqui, por exemplo, que tiver mais para cá, a linha de chamada vai puxar todo esse espaço e vai passar os 2 ou 3 milímetros aqui desse ponto, por exemplo, né? Então, se eu não quero que isso aconteça, eu deixo todas essas linhas menores, né? E afasto mais, né? Então, essa dimensão aqui, essa linha de extensão, tá? Então, isso é um parâmetro, certo? Que ele é bem-vindo em alguns casos e em outros pode não ser tão bem-vindo. Por isso que a gente sempre vem falando dessa questão, né? De ser orientativo e tal. Em alguns casos exigível ou não, tá? Os números, então, devem ter 3 milímetros de altura, tá? E o espaço entre a linha de cota e o número 1,5 milímetro, como eu já tinha comentado ali no slide anterior, tá? É dessa norma que essas informações são colocadas. Uma forma de colocação, várias formas de colocação, na verdade, né? Dependendo do que a gente está cotando, se é um ângulo, se é um elemento linear e tal. Só que há 2 métodos na norma, né? Um método de colocação da cota, né, do número, que fica acima da linha de cota, tá? E ele se movimenta, né, conforme o ângulo do elemento linear. Então, se eu estou cotando na vertical, ele está aqui, ó, verticalmente também, o número, né? Se eu estou cotando em ângulo aqui diagonalmente, né, inclinado, ele também vai acompanhar. Só que, assim, a dica, né, que eu dou para vocês, observem que esse é o sentido, né, onde ficam os números conforme a norma. Eu digo para vocês como dica, né, lembrem que o número tem que estar apoiado em cima, né, ele não pode cair da cota, ele pode ficar de cabeça para baixo ou como se ele fosse cair dela, tá? Então, observe que ele está em cima, né, e ele vem ficando apoiadinho, né, até aqui o 90 graus, né? Aí aqui ele vira pro outro lado, porque aqui ele continua apoiado, vamos dizer, eu tô falando apoiado entre aspas, tá? Pra gente ter em alguma forma de lembrar, né, como que são esses ângulos, né? Então, ó, ele tá sempre em cima aqui, como se ele estivesse flutuando numa prancha dentro d'água, né? Então, se ele ficar embaixo, ele vai se afogar, vamos dizer assim, tá? Então, ele tá indo aqui em cima, né? Aqui ele se agarra, né? Tipo o Titanic, como tá afundando lá no mar, lá bem vertical, ele tá agarradinho ali, o número 20, tá? E aí, ele vai se posicionando. Então, aqui embaixo também, ó, ele vem vindo apoiado até que ele fica agarradinho de novo, tá? E aí ele passa para cima de novo, senão ele se afoga, tá? Brincadeiras à parte, né? Mas para lembrar, assim, que a posição do número, nesse caso, desse método, né, que o número se descola da cota e vem para a parte de cima, que ele vai girando conforme
o sentido melhor de leitura, tá? E também até por uma questão lógica, né? Tá? Os ângulos, por sua vez, a mesma forma, tá? Ele vem vindo, aí aqui ele pula para dentro, para ele, né, não ficar de cabeça para baixo, que se ele estivesse pro lado de cá, ele ia ficar se afogando, vamos dizer assim, né? Ó, mesma coisa, mesma lógica que esse, tá? Ou eu vou colocar meus ângulos todos na horizontal, né? Todo mundo padronizado horizontalmente aqui, tá? Essa é uma forma também. O segundo método de posicionamento ali é eu colocar esse meu número entre a linha de cota aqui, abrir um espaço, né, e ficar dentro. E aí nessa opção, todos os números vão ficar horizontais, tá? Então, ó, eu abro um espaço e fico horizontal aqui, flutuando aqui, boiando, tá? Não vou me afogar nunca aqui nesse caso. Todos eles eu tô no nível aqui, né, da água aqui, fazendo analogia aqui com o meu navio, tá? Ó, só que aí a diferença é que é aberto, tá? Então, não existe na norma uma terceira opção, que seria todos horizontalmente, posicionados horizontalmente, sem estarem inseridos dentro da linha de cota, tá? Então, não existe esse misturado aí de métodos, tá? Então, são só dois que está previsto na norma. Mesma questão aqui com os ângulos, exceto os ângulos, né? Que esse anterior, ó, ele permite, né, todo esse posicionamento horizontal sem inserir aqui dentro, né, e ao passo que aqui só tem essa opção de inserido horizontalmente, tá? Espero que tenha ficado claro isso. Bom, aí a gente tem também, a norma é bem ampla, tá? Eu não vou abordar todos os aspectos, tá? Eu vou colocar os mais importantes, aí, os mais utilizados, e aí vocês precisam aprofundar a leitura tanto na norma quanto na bibliografia recomendada aí no último slide, que eu vou colocar a referência para vocês, tá? Então aqui, ó, o tipo, então, a disposição, né? Então aqui, ó, cotagem em cadeia. Vou começar por essa aqui que eu acho que é o mais simples, né? O que é a cotagem em cadeia? As cotas são unidas pelo mesmo ponto aqui, ó, tá? Então aqui tem duas setas, as duas estão penduradas nesse mesmo ponto aqui. Então, esse intervalo aqui de 160 termina nesse ponto e o intervalo de 70 começa no mesmo ponto e todo mundo alinhado aqui na mesma altura, tá? Então, essa seria a cotagem em cadeia. Aí tem a cotagem aditiva. Vocês têm aqui, ó, a cotagem por elemento de referência, né? Esses três tipos aqui são cotagem por elemento de referência, que é amarrado, né, em um ponto específico do desenho que é importante, por exemplo, tá? Então aqui, ó, o zero, né, desse meu elemento, e aí eu ando esse trecho aqui ele tem 150, esse trecho aqui, ele vai ser 420 em relação ao zero, né? Ou seja, se eu quiser saber essa distância aqui, eu tenho que fazer 420 menos 150 para saber quanto é que tem aqui. E aqui nesse outro ponto, 640. Ou seja, ele vem posicionando quase que como coordenadas aqui, né? Seriam aqui as coordenadas X, vamos dizer assim, tá? Numa direção só. Então, aditivo. Tá? A outra situação, ó, aditiva em dois sentidos. Vou pular para cá, para essa, porque elas são semelhantes. Ó. Essa é aditiva num sentido só. Essa aqui é aditiva em dois sentidos. Então, se eu fizesse essa analogia aí, a cota ser, na verdade, uma coordenada X, né, aqui eu vou ter a coordenada Y, tá? Basicamente, é muito semelhante a isso. Então, eu tenho meu ponto de origem aqui, um elemento de referência, e vou pendurando, né, e somando aqui as posições dos meus elementos diversos, né, conforme eles vão andando aqui para a minha direita, e sendo que isso vai somando, né, vai aditando aqui, tá? Aditivando. E a cotagem paralelo, ela é parecida, ela também é por elemento de referência, porque ela também está amarrada num ponto em que é considerado por desenho importante, né? Só que ao invés de ela vir soma, ela soma também da mesma forma, né? Mas ela mostra bem aqui desde o início, ó, que é 420, que é o mesmo desenho aqui, ó, tá? Então aqui é de 0 a 150, aqui esse outro é 420, mas aqui tu até pode ficar na dúvida se esse 420 se trata desse intervalo ou não, né? Aqui não tem dúvida, né? Aqui tá mostrando bem, ó, que é do 0 até o 420.
que é do 0 até o 640. Então, esse desenho tem a informação exatamente igual, a mesma informação desse outro, só que apresentado de forma diferente, tá? E que em paralelo significa que a gente vem colocando de forma paralela aqui várias cotas, chamando a atenção de que é a menor para a maior, ou seja, a gente não pode cruzar esses elementos, né, de linha de chamada por dentro das outras cotas. Então, se eu colocasse, por exemplo, essa maior primeiro, as outras iam cruzar por as linhas de dimensão aqui, né, linha de cota das maiores. Então, a gente coloca as menores primeiro, tá? A cotagem por coordenadas não é muito diferente, só que aí realmente ela está se referindo a x e y, né, a um plano de coordenadas, onde a gente representa o ponto com uma cruz, tá? Então, a gente vai colocando uma série de cruzes aí, dependendo do desenho, com malha, né? Ó, a gente tem aqui, então, o y nesse sentido, o x para cá. Nesse caso, a gente vem identificando pontos, ó, ponto 1, o x é 20, o y é 160, né? O diâmetro é 15,5, né? Isso aqui. O ponto 2 aqui embaixo, né? Eu tenho x é 20, ó, então os dois estão alinhados. O y é 20 também, então ele anda pouquinho para cima aqui, o outro anda bastantão, né? E o diâmetro do ponto ali, do furo, né, é 13. E assim sucessivamente para todos os elementos que eu quiser cotar, eu vou ter uma tabela anexa, né, identificando as informações dos pontos que estão apresentados no desenho, tá? Isso é importante também, né, para vocês terem isso em mente, que é basicamente um sistema de construção no AutoCAD, né? A gente vai estar trabalhando no AutoCAD com um sistema de coordenadas, né? Então, esse tipo de informação, ele pode ser ágil, ou ele pode se tornar fácil de extrair, né? Como é o caso aqui desse desenho. Então, por exemplo, eu faço esse polígono aqui no software e mando ele cotar as coordenadas que foram colocadas. Claro que isso exige que o posicionamento, né, esteja correto, conforme a necessidade do desenho, né, se é georreferenciado, enfim, tá? Então, ó, esse ponto aqui, que não está identificado, como este de baixo, né, ou como este do lado, ele não tem uma identificação de ponto 1, ponto 2, ponto 3, né, sem malha, mas ele tem a informação aqui que x é 10, que y é 20, que aqui o y é 60, que aqui o x é 20, tá? E assim sucessivamente. E esse aqui é muito semelhante a esse lateral aqui, né? Muito parecido, ambos são com tabela, só que aqui a gente tem um polígono, aqui a gente tem uma peça com furos, né? Esse aqui, imagine que possa ser, por exemplo, um terreno, né? Uma área rural, etc, tá? Símbolos, né, de identificação de formas. Então, a gente tem, por exemplo, peças que são circulares, né, cilíndricas, aqui no caso são cilíndricas, né, e aí eu tenho uma representação de uma vista única e eu indico que essa dimensão aqui se trata de um diâmetro. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que isso aqui é circular, que eu estou tratando de um cilindro. Então, são formas de identificação de dimensões para simplificar a compreensão do objeto, para que eu não tenha que ter duas vistas mostrando esse objeto, né? Que eu poderia ter aqui uma outra vista, né? Com os dois círculos que representam, 3 aqui no caso, eu tenho um de 30, um outro aqui maior, que deve ter aí na faixa de uns 50, 60, e esse de 40, tá? Bom, mesma coisa com os raios, né? Aqui nas curvas, ó. Já coloco a informação e vai o R na frente da cota, tá? Mesma coisa aqui, vai o símbolo de diâmetro. Esse aqui é no caso de quadrado, né? Então, se eu fizer esse desenho sem esse símbolo e sem essa identificação aqui antes da cota, eu não sei se isso aqui é cilindro ou se é um objeto quadrangular. Então, aqui ele mostra que ele é um quadrado, uma seção quadrangular de 40 de lado, tá? Então, tem esse símbolo. Aqui da mesma forma, eu estou vendo em vista, né, que nem a gente tinha, por exemplo, aquele caso que eu mostrei para vocês no conteúdo passado, né, um objeto, por exemplo, que é meio esférico, né, então eu posso fazer ele, representá-lo, né, como uma vista frontal, por exemplo, de vista de frente, né, e colocar aí a informação de que o diâmetro esférico, né? Isso quando eu coloco que esse ESF aqui, né, significa que ele é esférico, que ele não é um círculo, né? Ele é
uma curva em todos os ângulos aqui, tá? Então, isso indica que ele é esférico. Mesma coisa aqui nesse outro, ó, raio esférico, aí já a informação de raio, não é de diâmetro, né? Raio esférico 12, aqui diâmetro esférico 50. E é importante que vocês observem esse tipo de convenção aqui na hora de fazer os desenhos que são propostos até nos nossos exercícios aí mais para frente, que vocês vão ter que desenhar as peças e a informação aqui é de raio, aqui é de diâmetro, né? Então vocês não podem se confundir na hora de alimentar o software, por exemplo, o AutoCAD, ou de colocar as dimensões à mão aqui, né? Colocar a régua de vocês aqui em todo esse comprimento, achando que é 12, porque na verdade o diâmetro aqui é 24, e assim sucessivamente, tá? Então é super importante para não se equivocar no desenho, né? Ou achar que não fecha o desenho, prestar atenção nessas informações aí, tá? Então, basicamente, assim, seria isso que eu ia falar, que eu destaquei para vocês. Aqui ficam as referências do que foi tratado, tá? Vocês têm aí também o roteiro e essa bibliografia bastante interessante aqui, curso de desenho técnico desses autores, Antônio Ribeiro e o Clélio Antônio Ribeiro e o Mauro Pedroso Pérez, que, para quem é da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, né, existe no sistema de bibliotecas uma conta, né, que foi uma assinatura, vamos dizer assim, com uma biblioteca que disponibiliza esse livro, né, digitalmente para vocês, a Biblioteca Pearson, tá? Então, recomendo que vocês entrem nesse sistema, no sistema FURG, e quem, claro, não for da FURG, pode procurar essa bibliografia ou adquirir, né? E quem já tiver aí essa assinatura da universidade, faça a leitura do capítulo referente aí a cotas, que vai agregar bastante informação. De qualquer forma, a leitura da norma BNT é fundamental, né, das duas, porque ela traz mais elementos, mais informação do que eu pude falar para vocês nesse curto espaço de tempo que a gente tem, né, que são esses espaços de vídeo aí, para a gente tentar dar uma explicada melhor aí, facilitar um pouco a compreensão de vocês, tá bem? Então, era isso por hoje, tá bom? Grande abraço para vocês.